Direito do Trabalho. Olá, seja bem-vindo à aula do curso preparatório para o exame da OAB. Neste encontro vamos falar sobre direito do trabalho. Também vamos resolver questões importantes relativas a este assunto, que caíram na prova nos últimos anos. Você é nosso convidado. Olá, sou o professor Felipe Ferraz, especialista em Direito e Processo do Trabalho. Hoje nós vamos comentar aqui algumas questões recentes dos exames de ordem. Algumas dicas para esse estudo é a leitura da CLT, da Constituição Federal, especialmente o artigo 7º, e também súmulas e orientações jurisprudenciais do Tribunal Superior do Trabalho. É importante também ficar muito atento às alterações recentes da legislação, porque o examinador tem abordado muito coisas recentes, como a lei e também jurisprudência. Após 23 anos de trabalho numa empresa, Renato é dispensado sem justa causa, no dia 21 de janeiro de 2012. Na hipótese, ele fará jus ao aviso prévio de A. 90 dias, B. 30 dias, C. 96 dias, D. 99 dias. Essa questão é uma questão sobre aviso prévio, que foi objeto de alteração da CLT em uma lei recente, que altera o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. O aviso prévio de 30 dias passa a ter um acréscimo de 3 dias a cada ano de serviço, totalizando o máximo de aumento nos 20 anos de trabalho, em que ele passará a ter 90 dias de aviso prévio. A questão certa é a questão A, pois com 23 anos de serviço, ele tem, além dos 30 dias, o aumento de 60 dias de aviso prévio em função da nova lei. Lei 12.506. Artigo 1º. O aviso prévio de que trata o capítulo 6º será concedido na proporção de 30 dias aos empregados que contêm até 1 ano de serviço na mesma empresa. Parágrafo único. Ao aviso prévio previsto neste artigo serão acrescidos 3 dias por ano de serviço prestado na mesma empresa, até o máximo de 60 dias, perfazendo um total de até 90 dias. No direito brasileiro, a redução do salário é A. Impossível, B. Possível no caso de acordo entre empregado e empregador, desde que tenha finalidade evitar a dispensa do empregado sem justa causa. C. Possível mediante autorização da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego. D. Possível mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Essa questão trata da flexibilização do direito do trabalho, onde é possível a redução de carga horária e de salário mediante acordo ou convenção coletiva. Portanto, a letra D está correta com base no artigo 7º da Constituição Federal. Artigo 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Inciso 6º. Irredutibilidade do salário, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. O empregado João foi contratado para trabalhar como caixa de um supermercado. No ato de admissão, foi-lhe entregue o regulamento da empresa, onde constava a obrigatoriedade do uso do uniforme para o exercício do trabalho. Entretanto, cerca de 5 meses após a contratação, João compareceu para trabalhar sem o uniforme e, por isso, foi advertido. 1 mês depois, o fato se repetiu e João foi suspenso por 3 dias. Passados mais 2 meses, João compareceu novamente sem uniforme, tendo sido suspenso por 30 dias. Ao retornar da suspensão, foi encaminhado ao departamento de pessoal, onde tomou ciência da sua dispensa por justa causa. Indisciplina, artigo 482, letra H da CLT. Diante deste caso concreto, A. Está correta a aplicação da justa causa, uma vez que João descumpriu reiteradamente as ordens genéricas do empregador contidas no Regulamento Geral. B. Está incorreta a aplicação da justa causa, uma vez que João cometeu ato de insubordinação e não de indisciplina. C.
está incorreta a aplicação da justa causa, uma vez que João cometeu um mau procedimento. D. Está incorreta a aplicação da justa causa, uma vez que o empregador praticou bis in idem, ao punir João 2 vezes pelo mesmo fato. Agora o assunto é justa causa, em que o empregador já tinha aplicado uma penalidade de advertência ao empregado e, ao retorno do trabalho, modificou essa penalidade aplicando justa causa, o que não é possível no nosso ordenamento jurídico, pelo princípio do non bis in idem. Não é possível aplicar 2 penalidades pelo mesmo fato, ou seja, se o empregado já tinha sido punido com advertência, não poderá o empregador, pelo mesmo fato, aplicar a penalidade de justa causa. Estando correta, então, assim, a alternativa D. As faltas já punidas anteriormente, com advertência ou suspensão, não podem ser objeto de despedida por justa causa, non bis in idem. Considerando o disposto na CLT a respeito do aviso prévio, qual a opção correta? A. O valor das horas extraordinárias habituais integra o aviso prévio indenizado. B. Na despedida indireta é incabível o aviso prévio. C. O aviso prévio é exigido somente do empregado, pois o empregador pode rescindir o contrato livremente, arguindo a subordinação existente na relação de emprego. D. O período de aviso prévio não integra o tempo de serviço para os devidos efeitos legais. Esse tema aviso prévio está disposto literalmente na CLT. As horas extras habituais integram um aviso prévio indenizado. Portanto, a resposta correta é a letra A. Artigo 487, parágrafo 5º. Artigo 487. Não havendo prazo estipulado, a parte que, sem justo motivo, quiser rescindir o contrato, deverá avisar a outra de sua resolução com a antecedência mínima de... Parágrafo 5º. O valor das horas extraordinárias habituais integra o aviso prévio indenizado. Fábio, empregado da empresa Transportar Limitada, firmou com seu empregador acordo escrito em que ficou estabelecido que o excesso de horas trabalhadas em um dia seria compensado pela correspondente diminuição em um outro dia, sem acréscimo salarial. Considerando esta situação hipotética, assinale a opção correta. A. Independentemente de a compensação de jornada relativa à categoria profissional de Fábio ser expressamente proibida em norma coletiva, o acordo de compensação realizado entre as partes será válido, conforme entendimento jurisprudencial consolidado do Tribunal Superior do Trabalho. B. Fábio pode trabalhar 11 horas diárias durante uma semana a título de compensação na semana seguinte. C. Caso Fábio preste horas extras habituais, o acordo de compensação de jornada restará descaracterizado. D. Não havendo a compensação dentro do período de 1 ano, Fábio terá direito ao pagamento das horas trabalhadas em excesso, acrescidas do adicional de 50%. O acordo de compensação de jornada não é válido quando essas horas extras são prestadas de forma habitual, de acordo com a súmula 85 do TST. Sendo correta a questão C. Compensação de jornada. 1. A compensação de jornada de trabalho deve ser ajustada por acordo individual escrito, acordo coletivo ou convenção coletiva. 2. O acordo individual para compensação de horas é válido, salvo se houver norma coletiva em sentido contrário. 3. O mero não atendimento das exigências legais para a compensação de jornada, inclusive quando encetada mediante acordo tácito, não implica a repetição do pagamento das horas excedentes à jornada normal diária, senão dilatada à jornada máxima semanal, sendo devido apenas o respectivo adicional. 4. A prestação de horas extras habituais descaracteriza o acordo de compensação de jornada. Nesta hipótese, as horas que ultrapassarem a jornada semanal normal deverão ser pagas como horas extraordinárias, e quanto àquelas destinadas à compensação, deverá ser pago a mais apenas o adicional por trabalho extraordinário. 5.
As disposições contidas nesta súmula não se aplicam ao regime compensatório na modalidade banco de horas, que somente pode ser instituído por negociação coletiva. No contexto da teoria das nulidades do contrato de trabalho, assinale a alternativa correta. A. Configurado trabalho ilícito é devido ao empregado somente o pagamento da contraprestação salarial pactuada. B. Os trabalhos noturno, perigoso e insalubre do menor de 18 anos de idade são modalidades de trabalho proibido ou irregular. C. O trabalho do menor de 16 anos de idade que não seja aprendiz é modalidade de trabalho ilícito, não gerando qualquer efeito. D. A falta de anotação da carteira de trabalho e previdência social do empregado invalida o contrato de trabalho. De acordo com o artigo 7º da Constituição Federal, é vedado qualquer trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 18 anos, sendo correta a alternativa B. Artigo 7º, inciso 23 da Constituição Federal. Artigo 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Inciso 23. Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. Redação dada pela Emenda Constitucional número 20 de 1998. Com relação ao direito coletivo do trabalho, assinale a alternativa correta. A. Acordo coletivo do trabalho é o acordo de caráter normativo pelo qual 2 ou mais sindicatos representativos de categorias econômicas e profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis no âmbito das respectivas representações, as relações individuais de trabalho. B. Na greve em serviços ou atividades essenciais, ficam as entidades sindicais ou os trabalhadores, conforme o caso, obrigados a comunicar a decisão aos empregadores e aos usuários com antecedência mínima de 72 horas da paralisação. C. As centrais sindicais, por força de lei, podem celebrar acordos e convenções coletivos de trabalho. D. O recolhimento da contribuição sindical obrigatória, imposto sindical, somente é exigido dos empregados sindicalizados em face do princípio da liberdade sindical. De acordo com o artigo 13 da Lei 7783 de 89, é obrigatória a comunicação ao empregador e aos usuários com no mínimo 72 horas de antecedência ao movimento de greve, estando correta a questão B. Lei nº 7.783, de 23 de junho de 1989. Dispõe sobre o exercício do direito de greve, define as atividades essenciais, regula o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade e dá outras providências. Artigo 13. Na greve, em serviços ou atividades essenciais, ficam as entidades sindicais ou os trabalhadores, conforme o caso, obrigados a comunicar a decisão aos empregadores e aos usuários com antecedência mínima de 72 horas da paralisação. Numa reclamação trabalhista, o autor teve reconhecido o direito ao pagamento de horas extras, sem qualquer reflexo. Após liquidado o julgado, foi homologado o valor de R$15 mil, iniciando-se a execução. Em seguida, as partes comparecem em juízo pleiteando a homologação de acordo no valor de R$10 mil. Com base no que acabamos de falar, é correto afirmar que A. O juiz não pode homologar o acordo porque isso significaria violação à coisa julgada. B. É possível a homologação do acordo, mas o INSS será recolhido sobre R$15 mil. C. A homologação do acordo, no caso, dependeria da concordância do órgão previdenciário, pois inferior ao valor homologado. D. É possível a homologação do acordo e o INSS será recolhido sobre R$10 mil. Segundo o artigo 764 da CLT, é possível o acordo no primeiro ou no segundo grau de jurisdição, inclusive no TST.
Sendo homologado o acordo, as parcelas de INSS serão recolhidas sobre o valor total que foi homologado, estando correta a alternativa D. Artigo 764. Os dissídios individuais ou coletivos submetidos à apreciação da Justiça do Trabalho serão sempre sujeitos à conciliação. Parágrafo 3º. É lícito às partes celebrar acordo que ponha termo ao processo, ainda mesmo depois de encerrado o juízo conciliatório. Quanto à nomeação de advogado na Justiça do Trabalho, com poderes para o foro em geral, é correto afirmar que a. Na Justiça do Trabalho, a nomeação de advogado com poderes para o foro em geral poderá ser efetivada mediante simples registro na ata de audiência, a requerimento verbal do advogado interessado e com a anuência da parte representada. B. As partes que desejarem a assistência de advogado sempre deverão outorgar poderes para o foro em geral por intermédio de instrumento de mandato, com firma devidamente reconhecida. C. Na Justiça do Trabalho, o advogado pode atuar sem que lhe sejam exigidos poderes outorgados pela parte, haja vista o princípio do jus postulandi. D. Somente o trabalhador poderá reclamar na Justiça do Trabalho sem a necessidade de nomeação de advogado, uma vez que o princípio do jus postulandi somente se aplica à parte hipossuficiente. A Lei 12.437 de 2011 alterou a CLT, possibilitando a nomeação do advogado por meio de registro na ata de audiência, estando correta a alternativa A. Artigo 791 CLT, parágrafo 3º, acrescido pela Lei 12.437/2011. Artigo 791. Os empregados e os empregadores poderão reclamar pessoalmente perante a Justiça do Trabalho. Parágrafo 3º. A constituição de procurador com poderes para o foro em geral poderá ser efetivada mediante simples registro em ata de audiência a requerimento verbal do advogado interessado com anuência da parte representada. Uma boa dica de estudo é a leitura de questões anteriores de concurso